Recentemente, num trabalho que eu fui fazer, me foi proposto um desafio, de certa forma, né? O trabalho envolvia um desafio para mim, que era colocar a clusterização na linguagem R dentro do Power BI, né? A pessoa me mostrou o código R que ela tinha e um dos meus objetivos era conseguir colocar isso dentro do Power BI. Eu, particularmente, não tenho conhecimento quase nenhum em R, né? Eu conheço muito pouco da língua, já ouvi falar, e eu estava com certo receio de fazer isso, mas no final das contas é tudo muito simples, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o quão tranquilo é fazer isso. E realmente não precisa se preocupar, porque a parte mais trabalhosa, na verdade, é adaptar os dados para rodar o script R, mas fora isso, é bem tranquilo. Vamos lá para o vídeo. Começando direto aqui do nosso Power Query, eu já deixei pré-carregada aqui uma tabela. Vocês podem ver que é uma tabela bem tranquilinha, bem simples. E antes da gente colocar o nosso código R, eu preciso preparar a tabela para a gente fazer a clusterização, para a gente fazer o agrupamento, tá? Em resumo, eu vou usar duas variáveis, que vai ser tanto o valor por município e também a quantidade de despesas diferentes, né? A contagem diferente de despesas. Por exemplo, né? Eu vou precisar que esse 100 aqui apareça uma vez só na minha tabela, juntando aqui todos os valores que tem para esses números, tá bom? Então, vamos lá começar a preparar os nossos dados para já ficar mais claro. Cliquei aqui com direito em despesas, vamos criar uma referência. Eu vou continuar a mexer a partir daqui. Já vou renomear aqui, dei duplo clique. Vou renomear para cluster. E aqui agora a gente vai começar a fazer os nossos agrupamentos, tá? Então vamos clicar aqui em Group By. Vamos fazer um agrupamento avançado, porque eu vou usar duas colunas para fazer o agrupamento, tá? Uma delas vai ser o código de município do IBGE, então eu vou deixar essa coluna lá visível para mim. E eu também vou deixar a coluna de ID da despesa, tá? O que eu vou fazer? Para cada código do município e para cada ID de despesa, eu quero fazer o valor, né? Então eu quero somar o valor aqui que está nessa coluna. Então, o nome da coluna vai ser valor, a operação vai ser uma soma da coluna valor, tá? Então, eu vou meio que tirar todas as linhas repetidas. Aquela linha que a gente tinha visto de 100 agora virou uma linha só dentro do código do município. Tá? Então eu somei aí tudo que tinha uma combinação aí do código do município com o ID da despesa. Tá? Vamos definir aqui também aqui na direita, cliquei com direito, vou renomear para não me perder depois no código. Espaço, valor, para deixar mais organizadinho. Beleza? Com esse passo da soma feito, agora a gente vai precisar agrupar as despesas, né? Então, vou contar quantas despesas eu tenho lançadas para cada um dos municípios, tá bom? Para fazer isso, a gente vai clicar aqui novamente em Group By. Vamos novamente clicar aqui em Avançado. A coluna que a gente quer deixar visível é o código do município, tá bom? A gente novamente vai somar, então eu vou colocar aqui valor, soma, valores. Então, a gente novamente vai somar os valores. E a gente vai adicionar uma nova coluna, onde eu vou colocar aqui QTT distinto, tá? Vai ser o nome da minha coluna. E eu vou realmente contar quantas linhas tem para cada um do código de município. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver... Aqui, ó. Eu tenho... Né, esses municípios são diferentes. Mas vamos supor aqui que eu tivesse dois municípios com código 100, tá? Eu quero que essas duas linhas virem uma só linha com 100 e eu vou adicionar aqui uma QTD contando duas linhas. É isso que eu vou fazer no final das contas, tá? Então eu vou contar quantas linhas eu tenho com o código 100, por exemplo, tá? Então preparamos aqui, demos um OK. Então a gente tem cada um dos valores do município e quantos lançamentos eu tenho para cada um dos municípios. Novamente, vamos renomear aqui para deixar claro, né? Então, eu vou colocar aqui QTD distinto, para deixar bem claro no nosso código. E uma vez feito isso, a gente, como tem números muito grandes aqui, na hora que a gente colocar ele num gráfico de dispersão, provavelmente vai ficar meio estranho de ser observado isso. Então, para não deixar esse gráfico tão estranho, né, na hora que a gente colocar lá, a gente vai mexer isso manualmente. Mas para rodar o R, a gente precisa que os dados estejam iguais ao que a gente está mostrando. Então,
a gente vai pegar essas duas colunas e a gente vai transformar elas em logaritmo. Simplesmente para não ficar um gráfico muito estranho, muito desproporcional, tá? Então, selecionamos as duas colunas, clicamos em científico, logaritmo e base natural, tá? Clicamos aqui, ele vai transformar em um número logarítmico. Agora sim a nossa base está pronta para a gente fazer o agrupamento no R, tá bom? Para fazer esse agrupamento agora, a gente vai clicar aqui em Run Our Script, tá bom? Importante falar aqui que você tem que ter o R instalado no seu computador para fazer essa execução, tá? Com essa janelinha aqui agora, a gente vai colocar o código R de agrupamento, tá? Eu vou deixar o arquivo na descrição aqui do vídeo, caso vocês queiram acessar. Então eu vou copiar o texto que está aqui nesse Notepad, tá? Então já deixei aqui pré-preparado. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu só apagar aqui essa linha que não faz diferença. E agora sim, vamos explicar um pouco do que significa isso, o que eu estou fazendo aqui, tá? Então aqui a gente tem essa parte, né, dataset. Opa. A gente tem aqui essa parte que é o dataset. Dataset, resumidamente, essa tabela que a gente tem carregada, tá bom? A gente está falando que a gente vai carregar esta tabela utilizando somente a coluna 2 e 3, tá? E a gente vai agrupar em 5 clusters diferentes. Então a gente vai pegar toda essa massa de dados e vai separar em 5 bloquinhos. A gente vai categorizar ela em 5 bloquinhos diferentes, tá? E o R ele vai automaticamente detectar itens parecidos um com o outro e separar em 5 grupos, tá? É isso que significa aqui. K-means seria como se fosse a fórmula. Então, eu vou utilizar essa fórmula nos dados da coluna 2 e 3, separando em 5 bloquinhos, tá? E aí eu jogo aqui como se fosse uma nova tabela aqui no Power Query. E depois eu vou carregar de volta juntando os nossos dados com esses clusters, com esses números que eles estão usando, tá bom? Vou dar um OK aqui, então ele vai executar esse código R. Já executou aqui super rápido, como os dados eles são pequenos, né? Eu tenho uma amostra pequena, ele já executou aqui e já criou uma categoria para cada um desse agrupamento que ele calculou, tá? Então, se a gente olhar aqui na direita, a gente tem o código R e a execução do código R no próximo passo, tá bom? Eu vou só renomear aqui, dei duplo clique, eu vou colocar aqui como cluster, só para ficar mais organizado, tá? Feito isso, eu vou jogar de volta esse dado lá para a nossa tabela de despesa, tá bom? Só que para jogar de volta lá para a tabela de despesa, eu não posso simplesmente jogar direto, porque uma tabela está dependendo da outra, né? Se vocês lembrarem aqui no começo, a gente continuou a partir de onde a despesa parou. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar aqui mais uma referência, né? Então, vamos renomear essa daqui para despesas base, tá? E essa sim vai ser a despesa que a gente vai carregar. E nessa tabela sim eu posso fazer aí um merge, né? Eu posso juntar essa tabela com a nossa clusterização. Então vamos clicar aqui em Home, a gente vai dar um merge, né? Então cliquei aqui em Merge Queries, a gente vai juntar essa tabela de despesa com a tabela cluster a partir do código de município do IBGE, tá bom? Uma vez feito esse link, a gente vai dar um OK aqui para ele realmente fazer o merge. A gente vai expandir essa coluna. Vamos tirar aqui o nome original e vamos expandir só cluster, que é o que interessa para a gente, né? Então agora a gente tem cada uma das linhas categorizadas dentro desse cluster, tá? E por que eu joguei esses valores de volta para a nossa tabela de despesas, né? Caso eu queira detalhar um pouco mais cada um dos lançamentos, eu posso olhar aqui. Então, a minha clusterização ela é em relação ao agrupamento e não necessariamente em relação a cada linha. São conceitos diferentes, tá? Antes da gente continuar e carregar definitivamente os dados para a nossa tabela, vamos só apagar aqui em cima e deixar só cluster, porque é o nome da coluna que a gente quer, tá? A gente vai mudar aqui, em vez de número, eu vou colocar como texto, porque ele é uma classificação, então eu não vou fazer uma soma nem nada.
E esse texto ele vai trazer um benefício depois mais para frente para a gente. Então, coloquei aqui como texto. E eu também vou não carregar, vou desabilitar o carregamento aqui, tanto da tabela cluster quanto da nossa despesas base, tá? Damos um OK aqui. A gente tem a tabela despesas pronta para ser carregada. Então, vamos clicar aqui em Close and Apply. E agora com a tabela carregada aqui no nosso Power BI, a gente pode preparar o gráfico, né, para mostrar esses clusters. Então, cliquei aqui em Scatter Chart. Vamos colocar aí o gráfico para a gente visualizar a clusterização que a gente acabou de fazer. A gente vai precisar criar dois campos calculados. Então, um deles vai ser a soma dos valores da despesa, né? Então, valor de despesas, que vai ser soma dos valores, tá? Essa vai ser no campo X aqui, tá? No eixo X. E vamos colocar um outro aqui que vai ser quantidade distinta despesas, tá? Então, eu vou fazer aqui um distinct count. Então, eu vou contar quantas despesas diferentes eu tenho para cada município. Então, distinct count ali, jogamos ele no eixo Y, tá? E agora a gente pode colocar aqui nos detalhes os municípios. Então, quero mostrar todos os municípios. Aqui a gente ainda não está com log, então, como eu comentei, fica um pouco estranho o gráfico, a gente já vai arrumar ele. A gente pode colocar o cluster aqui em legenda, justamente para ele pintar cada um dos clusters nos nossos gráficos. Agora que a gente tem todos os campos colocados, vamos só arrumar aqui o visual, então vamos clicar em formatar. Aqui no eixo X, Scale Type, vamos colocar como log. E fazer isso também no eixo Y. Então agora a gente tem algo mais organizadinho, né? Algo mais visual. E vamos também clicar aqui em Shape para aumentar o tamanho das bolinhas, porque quando o gráfico fica muito grande, pode ficar meio desformatado. Então, vamos colocar aqui 30, por exemplo. Agora sim a gente tem um gráfico de dispersão com cada um dos clusters criado automaticamente lá no nosso Power Query, né? Então, toda vez que eu carregar dados novos, ele vai rever essa clusterização e vai deixar algo bem separadinho, bem organizado para a gente. E essa avaliação pode ser muito útil para algumas análises. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso ainda tenham dúvidas, sugestões, enfim, não esquece de deixar um comentário aqui no vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vier lançar. Obrigado mais uma vez por assistir até aqui e vejo você nos próximos vídeos.